Graças a Deus. Gênesis capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 7. Vai ser o texto básico para a nossa reflexão nessa noite. E eu tenho a absoluta certeza de que Deus há de falar aos nossos corações. Por isso eu só peço que você abra o seu coração. Seja receptiva, receptivo. Se deleite com a palavra do Senhor. E Ele vai fazer um milagre na sua vida. Você crê? Diga amém. Diz a Bíblia, em Gênesis 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aí. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Pedimos agora a direção do Teu Espírito Santo aos nossos corações, que verdadeiramente nós possamos compreender e entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que o inimigo não venha deturpar nenhuma palavra, que o inimigo não venha desviar a nossa atenção, que o inimigo não venha realmente roubar a palavra que está sendo semeada nos corações nesta noite, mas que nós possamos, durante estes próximos minutos, estar atentos e ligados ao Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem algo super poderoso para nos dizer. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem é dentre nós e daquelas pessoas que estão participando também pela internet, que nunca fez algo errado, uma arte, e depois tentou esconder, tentou disfarçar, tentou camuflar? Eu acho que não existe, não é verdade, irmãos? Todo mundo um dia já fez aí uma artezinha e tentou esconder, tentou achar a melhor forma, Você empresta algo de alguém e de repente cai, faz um risco lá, você vai lá, pega, passa um esmaltezinho, não fala nada, entrega devolvendo do outro lado para a pessoa não ver, sei lá, alguma coisa. Alguém com certeza já fez uma artezinha e depois tentou com seus próprios recursos, com seus próprios artifícios humanos, resolver essa parada. E é isso que eu quero falar nessa noite. É isso que eu quero falar. Quando Eva e seu marido Adão desobedeceram a Deus, eles não estavam fazendo uma coisinha errada. Eles estavam fazendo algo muito errado. Eles estavam pecando. E eles tinham consciência do pecado, porque Deus tinha avisado. Mas a partir do momento que eles cometeram o pecado da desobediência, eles perceberam que eles estavam nus. Quem foi que falou para eles que ficar nu lá no jardim era uma coisa errada? Só estava o casal
Não é verdade? Quem foi que trouxe para eles a vergonha? E quando eles perceberam que eles estavam nus, ficaram com vergonha. E diz a Bíblia que eles foram lá na figueira e arrancaram ali uma folha da figueira e fizeram ali uma veste muito improvisada, como se fosse resolver, né? Porque quanto tempo dura a folha da figueira? Você colhe hoje, amanhã está seca, né? E rasga com uma facilidade medonha. Às vezes a gente pensa que a gente está escondendo da forma as coisas de Deus, da forma mais sábia, porque a nossa sabedoria é loucura. A gente pensa que a gente sabe as coisas, irmãos, mas a nossa sabedoria é loucura. Lá em Tiago diz, né? A sabedoria humana é animal, terrena e diabólica, a sabedoria humana. Mas a verdadeira sabedoria é de Deus. Então, às vezes, a gente tenta dar uma camuflada nas coisas erradas que fazemos, mas a palavra de Deus diz que isso não é suficiente. Porque de Deus a gente não consegue esconder absolutamente nada. Prova é que Deus todo dia, ao entardecer, ele chegava lá e batia um papo com Adão. E naquele dia a conversa foi diferente. Falou: Adão, o que aconteceu aí? O que é essa tanguinha que você está usando aí? Você nunca usou? Ninguém esconde nada de Deus. Eu sempre digo, a mentira sempre aparece. A gente vê noticiários aí de crimes tão perfeitos, né? Que as pessoas usam luva para não ficar digital, põem máscara para não ser reconhecido. Mas, gente, diante de Deus, a Bíblia diz que não existe criatura que não seja manifesta diante de Deus, mas todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Tudo, Deus vê todas as coisas. Por mais que você tente se esconder, Deus está vendo. Por mais que você tente disfarçar. Tem pessoas que cometem pecados e tentam disfarçar. Logo no começo da igreja, eu e a pastora fomos visitar uma pessoa que estava lutando com dificuldade com cigarro, tudo, né? Tinha problemas com cigarro, vício. E quando nós chegamos na casa dela, não precisava nem falar, né? Só aquela fumaceira, parecia que a casa estava pegando fogo, né? Não precisava nem falar que ela estava fumando. E ela veio nos atender e o maço de cigarro estava em cima do balcão assim, né? Que separa a sala da cozinha. E quando ela viu que o maço de cigarro estava lá, ela fez assim, disfarçadamente, e pegou o maço de cigarro, e nós vendo tudo, né? E colocou. Aí ela olhou para nós: vocês viram, né? Falei: nós vimos. Ela falou: não adianta, né? De Deus a gente não esconde nada, né? De Deus a gente não esconde nada. E não esconde mesmo, irmãos. De Deus a gente não esconde nada. Tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Às vezes a gente pensa que a gente está escondendo uma coisinha, está fazendo algo ilícito, algo errado, está lesando os mandamentos de Deus, e a gente pensa que a gente pode fazer uma vestimenta, uma camuflagem de folha de figueira, mas isso não vai encobertar de Deus os nossos pecados. Hoje em dia, muitas pessoas tentam resolver o problema dos seus pecados, porque o pecado realmente, irmãos, ele é a origem de tudo que é mal. Antes do pecado não existia frio, temperatura baixa assim, não. O clima era gostoso, não existia chuva para ficar molhando o cabelo da Eva e estragar a chapinha dela, não tinha chuva. Não existia maldade, não existia dor, não existia tristeza, não existia angústia, não existia sofrimento, não. Isso tudo foi consequência do pecado. Então, se existem coisas ruins na vida hoje em dia, são consequências do pecado. E a humanidade luta para tentar resolver o problema do pecado, assim como Adão e Eva tentaram resolver o problema, arrancando ali algumas folhinhas da figueira ou da parreira, sei lá do que lá, né?
e encobrindo, 3 folhinhas, um aqui, um aqui, um aqui. Hoje em dia a pessoa fala assim, mas eu não arranco a folha lá da figueira, da parreira, né? Hoje em dia as pessoas não fazem isso, mas as pessoas tentam buscar. Hoje em dia as pessoas tentam buscar a solução para os seus pecados através de religiosidade. Quantas pessoas buscam através da religiosidade a solução dos seus problemas? Quantas pessoas buscam através de boas obras de caridade? Quantas pessoas buscam resolver os seus problemas através de filosofias de vida e tantas coisas mais? Mas nada disso vai realmente resolver o problema da humanidade. A única coisa que resolve o problema da humanidade é termos os nossos pecados perdoados, e a única coisa que perdoa os nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. Só Jesus pode resolver. As pessoas ficam buscando, nós estamos passando o negócio da pandemia aí, né? O que acontece? Fica testando tudo quanto é remédio para ver qual que vai dar certo. É cloroquina, é não sei o que, é vermífugo de não sei se das quantas, é o bereguedelo daqui, bereguedelo daqui. Eu falo bereguedelo, chego em casa, eu sou disciplinado, mas é um termo que não, a palavra em si só não diz nada, né? Bereguedelo, né? A turma fica procurando alternativas para resolver, porque a hora que descobrir, irmãos, o problema, a solução do problema, nós vamos todo mundo jogar as máscaras fora, irmãos, vamos poder nos abraçar, nos beijar, vamos poder nos aglomerar de novo. E eu disse, hein, assim que tiver resolvido o problema, o primeiro culto aqui vai ser o culto do beijo-abraço. Quem não gosta de beijo-abraço vai poder, mas vai ser beijar e abraçar todo mundo, irmão. Vou ficar meia hora grudado com cada um aí, tanta saudade que eu estou de abraçar vocês. Então, as pessoas buscam a alternativa e a solução. Hoje em dia, as pessoas estão em busca da solução para o mal da humanidade. Irmãos, o mal da humanidade é o pecado, que traz como consequência todas essas coisas terríveis na vida das pessoas. E Jesus é a solução. Nós não precisamos mais buscar a solução. Jesus é a solução. A solução já está aqui na palavra de Deus. Deus chegou para Adão e falou: Adão, você é um xarope mesmo. Eu não sei se ele falou assim, não está escrito na Bíblia, mas deve ter falado, porque ele foi xaropão mesmo. Primeiro porque desobedeceu, e segundo porque, hoje eu vou ter contas altas para acertar em casa, né? E segundo porque ele tentou esconder de Deus com a folhinha. Tentou esconder a folhinha. Deus falou: mas você vai fazer uma roupa para você, cara, com essa folha, amanhã está murcha e seca, caindo, isso aí não adianta nada. Deus falou: vem cá, Adão, vamos conversar aqui, eu vou fazer um negócio melhor para você, eu vou resolver o seu problema. E quando Deus resolve o nosso problema, irmãos, é tão maravilhoso. Quando você tem o seu pecado perdoado, é um alívio tão grande. No mundo físico é assim, né? Às vezes aí tem uma tretazinha com alguém e tal, fica um clima tão desagradável, tão ruim, e aí de repente você chega lá e fala assim: ô irmão, perdoa aí, vai, eu fui mal, eu falei coisas que não deveria, dei brecha, me perdoe, nós somos irmãos em Cristo, né? Eu te amo tanto. E quando a gente se abraça e libera o perdão, parece que sai um peso das costas da gente, não é verdade? A gente fica leve. Então, irmãos, só Deus pode resolver o problema. Deus chegou e falou assim: eu vou resolver o teu problema. Espera aí, diz a Bíblia que Deus foi lá, no versículo 21 do capítulo 3, e fez para Adão e para sua esposa túnicas de pele, e os vestiu. Agora sim, roupa de pele é outro papo, irmãos, é primeira linha, Eu comprei uma jaqueta de couro baratinha aí, que não é couro coisa nenhuma. Começou a descascar tudo assim, usou meia dúzia de vezes para você jogar fora. Aí um dia, a Graciela era recém-casada, nós estávamos lá em São Paulo,
nós estávamos passeando no shopping, tinha lá uma loja que só vendia roupa de couro. E aí elas resolveram comprar para mim um blazer de couro, e compramos. Isso já faz 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10, porque o Pedro tem 11, né? 12, uns 13 anos, 14 anos, 15 anos. Na época achamos caro, falei, caramba, é caro, né? Mas parcela, choramos, tá? Comprei. Irmãos, o blazer está novinho, como se tivesse tirado da loja hoje. É coisa de primeira linha. Deus, quando faz as coisas para nós, irmãos, Ele não faz meia boca, Ele faz um negócio bom. Ele fez, foi logo, túnicas de pele. E para cobrir a vergonha de Adão e Eva, que eles mesmos tinham causado. A palavra de Deus diz, no Salmos 32, se você quiser abrir, você pode, senão você pode só anotar aí, depois você lê, os 5 primeiros versículos assim, olha cá. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, irmãos. Como é feliz. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Versículo 3: enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças foram esgotando-se como num tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri mais as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Irmãos, enquanto estávamos escondendo os nossos pecados, nós estávamos definhando de tanto gemer. E é isso que a humanidade passa hoje. A humanidade está se definhando de tanto gemer o sofrimento dos males que tem assolado a humanidade. Que tristeza, irmãos, que tristeza. É tanta maldade, é tanta crueldade do ser humano para com o ser humano. Hoje em dia a gente não pode andar mais sossegado na rua, as pessoas andam com medo. O pecado tem assolado a humanidade. E existe a solução, o remédio está aí, irmão. Jesus é a solução. Aquelas folhinhas frágeis não foram suficientes. Suficiente é o que Deus faz. O que Deus faz é suficiente. O que Deus faz para nós? Olha, vou contar para você, hein? Ele deixou seu trono na glória, veio ao mundo vestido de homem e deu a vida dele na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue para perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades. E junto com isso, irmãos, Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, enfermidades, angústias, sofrimento, tristeza, opressão, depressão e tudo que é coisa ruim. Ele olhou para nós, nos amou, falou: meus filhinhos que eu fiz um dia, imagem e semelhança, não merecem sofrer. Se a gente sofre, não é porque Deus quer, é porque a gente está desobedecendo, como Adão e Eva desobedeceram. E se a gente permanece no sofrimento, é porque a gente está tentando achar artifícios humanos para resolver o nosso problema. Vou cortar aqui uma folhinha de parreira aqui, de figueira aqui, para fazer uma roupinha, eu vou resolver meu problema. Irmãos, o problema espiritual nós não temos capacidade nenhuma para resolver. O único que pode resolver o nosso problema é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único. Não adianta esconder o pecado. Não adianta fingir que ele não existe. Não adianta, irmãos. Tem gente que finge. É o que eu sempre digo, às vezes a gente fica preocupado com os pecados imensos, né? Assim, entre aspas, porque pecado não tem tamanho. Mas eu não bebo, não fumo, não roubo, não mato. Mas esses pecados têm o mesmo peso da mentira, da ira. Tem o mesmo pecado da maledicência, que é a fofoca.
da cobiça, da inveja, dos ciúmes. E a gente vê a pessoa subir aqui para testemunhar, quando eu era um assassino, hoje não sou mais. Eu era um adúltero, hoje não sou mais. Eu fui um traficante, hoje não sou mais. Mas a gente não vê pessoas subir aqui para falar assim, eu era um fofoqueiro, hoje não sou mais. Porque a pessoa não consegue enxergar que isso aí tem o mesmo nível o mesmo peso de separação de Deus. Eu era ciumento, hoje não sou mais. Não vê pessoas testemunhando. Eu pelo menos não vejo. Eu tenho 50 anos de convertido, irmãos. Eu nunca vi uma pessoa falar, eu era ciumento, hoje não sou mais. Eu era fofoqueiro, hoje não sou mais. Eu era linguarudo. Eu causava contenda. Pelo contrário, as pessoas tentam esconder, achando que consegue esconder de Deus. Irmãos, de Deus a gente não consegue esconder. O Salmo 139, a partir do versículo 7, diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? E para onde poderia fugir eu da tua presença? Para onde? Se eu subir no céu, ali tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, tu estás ali também. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas e nem não são escuras para ti. A noite brilhará como um dia, pois para ti as trevas são luz. Irmãos, para Deus pode ser densas trevas, é como se fosse luz, da mais forte possível. Ele enxerga todas as coisas. Então a mensagem hoje é essa, irmãos. Muitas vezes sofremos porque temos coisas, estamos carregando e tentando esconder coisas de Deus. De Deus ninguém esconde nada, não adianta. Às vezes a gente pensa, Deus não viu. Adão e Eva falou, olha, Deus acho que não está aqui, hein? Ele vem só à tarde, vamos aproveitar que ele não está aqui e vamos desobedecer e vamos comer o fruto proibido. Como não, irmãos? Deus está em todos os lugares. Então, o que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa condição de pecadores, confessar os nossos pecados, pedir o perdão para Deus e receber Ele nos nossos corações pela fé. Reconhece que errou. É duro reconhecer, né? Às vezes, para a gente reconhecer, a gente precisa chegar no fundo do poço. Jesus Cristo contou a parábola do filho pródigo, que era um moço muito rico, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Quando fala muito dinheiro, é muito dinheiro, irmãos. E ele pegou ali a sua herança e saiu e começou a cair no pecado. Viveu dissolutamente, gastando seu dinheiro com prostitutas. Até que ele precisou cair numa miséria medonha, ao ponto de ir comer e cuidar de porcos, querer comer a comida dos porcos e não poder. Ficou fraco, sujo, ficou realmente numa situação lastimável. E quando ele estava naquela situação, ele reconheceu, falou, na casa do meu pai, os funcionários lá têm uma vida privilegiada, e eu sendo filho dele, estou vivendo essa situação. Se arrependeu e voltou para casa. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Você que chegou aqui, você que está assistindo pela internet, às vezes a gente está até frequentando a igreja, a gente é membro de igreja, às vezes tem até cargos na igreja, mas a vida da gente não está legal, alguma coisa está errada. Precisamos reconhecer onde erramos e voltar para Deus. E diz a Bíblia que quando aquele jovem voltou para casa, a primeira coisa que o pai dele fez, sabe o que foi, irmãos? Depois de dar um abraço, falou, traga a melhor roupa para ele. E traga também o anel de identidade que ele faz parte desta família. E coloca as melhores sandálias. Irmãos, quando a gente volta para Deus, Deus tem o melhor para nós. Não adianta a gente querer ficar buscando as coisinhas para nós, fazer folhinha de parreira. Não, Deus tem o melhor. Deus tem túnicas de couro, é a melhor roupa, é o anel de identidade de que nós somos filhos de Deus, é os melhores calçados. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Reconhecer
reconhecer, confessar e voltar para a casa do Pai. Não adianta. Aquele jovem, se tivesse reconhecido, mas permanecido lá no chiqueiro, ele ia morrer lá, na miséria. Mas ele reconheceu, teve uma atitude e voltou. Porque ele não podia fazer mais nada, ele tinha gasto todo o seu dinheiro. Mas o pai dele poderia fazer. Talvez você não pode fazer mais nada por você, mas tem um pai ricaço que pode fazer algo. E ele tem a melhor roupa, e ele tem o melhor calçado, e ele tem o anel de identidade que diz que você faz parte da família dele. E ele está esperando você voltar para ele. E se você voltar, para encerrar a pregação, ele vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5: e ao que vencer, vai receber uma vestes novas, vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, irmãos, nós temos que estar ansiosos para chegar no céu um dia e receber nossas novas vestes, vestes brancas, e poder nunca mais ter o nosso nome riscado do livro da vida. Mas para isso é necessidade a gente reconhecer que o que a gente está fazendo para tentar resolver o nosso problema não está girando. A gente precisa realmente que Deus atue na nossa vida. Amém, irmãos? Você entendeu a pregação? Não adiantou nada. Folhinha, Deus falou: isso aí não vale nada. Vou fazer túnicas de couro para você. Couro, coisa fina, coisa boa. Deus tem o melhor para nós. E às vezes a gente vive na míngua, na miséria, comendo lixo, comendo comida de porco. Por quê? Distante, soberba, não reconhece. Mas o dia que a gente reconhecer e voltar para Deus, aí nós vamos ser recebidos de braços abertos e vamos receber a melhor roupa, o melhor calçado, o anel de identificação que nos dá direito de entrar na casa do Pai e sair a hora que quisermos. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar então. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus, eu não sei se você está realmente próximo de Deus ou se você está distante dele, mas Deus sabe, porque Deus sabe todas as coisas. Nós acabamos de ver aqui que nada fica escondido diante de Deus. Deus sabe todas as coisas, e você sabe também. E eu quero que você, com a sua cabecinha abaixada agora, com seus olhos fechados, se você porventura tem sofrido nesta vida por estar longe do Criador, peça perdão a Ele. Meu Deus, me perdoe. Faça um voto, fala: volto para a casa do Pai, eu vou voltar, eu vou voltar. Porque eu lembro muito bem quando eu estava na casa do Pai, era uma vida privilegiada. Adão, infelizmente, não pôde voltar mais para uma vida sem pecado, porque o pecado deixa uma mancha definitiva. Mas Deus amenizou o sofrimento dele ali. E Ele quer amenizar o seu sofrimento, Ele quer perdoar todos os seus pecados, Ele quer dar a você o direito de viver uma vida absolutamente sem pecado o dia que formos para o céu. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, te agradeço porque o Senhor está sempre olhando para nós e sempre pronto a resolver os nossos problemas. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas da nossa forma, mas essa não é a forma correta. A forma correta é realmente nos entregarmos a Ti, de corpo, alma e espírito, e permitir que o Senhor controle e governe completamente a nossa vida. Senhor, eu intercedo por cada pessoa que aqui chegou nessa noite, que porventura está longe dos Teus caminhos, distantes. Meu Deus, antes que seja tarde, eles precisem experimentar o sofrimento, a dor da miséria, que eles possam reconhecer e voltar para a Tua casa, em nome de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, que também se encontram longe dos Teus caminhos, Senhor, que eles possam voltar antes que seja tarde. Meu Deus, dê uma oportunidade e toque no coração de cada um deles, para que eles possam fazer essa decisão ao Teu lado,
o mais rápido possível, voltando para ti. Nós oramos, suplicando estas bênçãos em favor dessas ovelhinhas tão queridas que se encontram aqui neste rebanho e pelas ovelhas que se encontram participando pela internet. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode...